O perdão é libertador. Eu digo isso porque a gente, como ser humano, temos uma tendência muito forte de guardar rancor dos outros, né? Guardar raiva, guardar ódio e querer vingança e querer... Isso vem de nós, né? Vem da nossa natureza. Essa ânsia por querer vingança, por querer guardar rancor das pessoas. Mas quando a gente é perdoado por alguma ofensa nossa, ou quando a gente consegue perdoar alguma pessoa, isso se torna muito libertador dentro de nós. A gente tira algo que ficou dentro da gente batendo por tanto tempo, sabe? Aquela raiva que finalmente saiu de você. E quando isso acontece, igual eu falei, é muito bom, é maravilhoso, é realmente libertador. Mas claro, o ato do perdão é algo muito difícil. Como eu falei, na nossa natureza humana, queremos guardar o rancor das pessoas, queremos vingança, queremos compartilhar ódio quando a gente se sente na razão. Ou quando nós erramos e queremos o perdão, a gente às vezes não consegue se perdoar também. E a gente dá razão para outra pessoa não perdoar a gente, por mais que a gente queira ser perdoado. E em meio a tanto esse caos que fica em volta do perdão, existe um personagem na Bíblia que é o meu favorito, mas não é porque ele tem o meu nome, mas é porque ele, eu vejo que é o personagem que é o que mais se assemelha a nós. E, claro, eu tô falando de Pedro. O famoso Pedro da Bíblia, que eu creio ser um dos personagens favoritos da grande parte das pessoas. Afinal, nós somos Pedros. Nós temos aquela essência de Pedro dentro da gente. O Pedro esquentadinho, o Pedro nervoso, o Pedro que não consegue perdoar, o Pedro impulsivo. Nós temos esse Pedro dentro da gente. É natural de todo ser humano existir um Pedro dentro de você. Para falar a verdade, eu me considero uma pessoa até calma. Mas o Pedro que existe em mim é igualzinho o Pedro da Bíblia. Tem horas que ele se manifesta, tem hora que ele fica extremamente irritado. E, como eu falei, vem de nós. Mas o que acontece? O que acontece quando essa vontade de querer devolver a mesma moeda, essa vontade de querer devolver o tapa na cara, essa vontade de querer vingança? Pedro, como é que eu faço para eliminar esse rancor dentro de mim, sendo que eu sou Pedro? Sendo que eu guardo esse rancor dentro de mim, sendo que eu não consigo me libertar desse rancor? Como eu posso me libertar se a minha natureza me leva a guardar o rancor das pessoas, a guardar a raiva delas? Bom, eu queria ler com você uma passagem a respeito desse Pedro, esse Pedro nervoso. E essa passagem vai estar lá em Mateus capítulo 18, verso 21 e 22. Vamos ler? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Como eu bem disse, nós em nossa vida, em muitas situações, seremos como Pedro. E Pedro aqui nessa passagem, quando a gente observa, Pedro, ele provavelmente devia estar bem nervoso, como era de natureza dele. E Pedro, quando ele chega até Jesus, ele chega com um questionamento muito comum. Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até quantas vezes eu tenho que perdoar fulano? Para muitos é até difícil de chamar aquela pessoa de irmão. Mas Pedro chega com esse questionamento: Senhor, até quantas vezes eu vou perdoar? Até quantas vezes eu vou perdoar? Eu tô sendo trouxa. Pedro, ele chega e ele fala de um jeito, ele fala bem assim, até 7 vezes? Ou seja, Pedro, quando ele fala isso, ele tá elevando o nível, ele tá jogando lá em cima. Até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Pô, 7 vezes já é demais. Mas aí Jesus se direciona para ele e vai dizer: Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E galera, Jesus aqui não tá falando de cálculos matemáticos. Jesus aqui não está falando de um número que você tem que perdoar até 70 vezes 7. O que ele está querendo te falar é: perdoe quantas vezes for necessário. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil de compreender, porque é aquilo, o ser humano, ele tem o orgulho e o ego dentro dele. Aquele orgulho e aquele ego que não permite ele perdoar fulano, porque ele vai estar sendo feito de trouxa. Não, eu não vou perdoar não. Errou contra mim? Não vou. Onde vai a minha dignidade? Não vou. É o orgulho gritando, ou então o que não quer pedir perdão. Sabe que errou, mas não pede perdão de jeito nenhum. Porque o orgulho e o ego dentro dele fala mais alto. É difícil, não estou dizendo que não é. É realmente muito difícil
tanto perdoar quanto pedir perdão em algumas situações, principalmente quando a gente pensa estar certo. Mas o que Jesus quer te ensinar aqui é que não importa quantas vezes você tenha que perdoar, perdoe. O perdão não é fraqueza. O perdão não é sinônimo de ser trouxa. Senão, Jesus seria o maior trouxa desse mundo. Mas ele não é, certo? Nós temos uma tendência muito grande de achar que o perdoar é ser feito de trouxa. Ah não, eu não vou perdoar fulano, já é a terceira vez que ele erra contra mim. Já é a quarta vez que ele erra contra mim. Existe diferença entre você perdoar e entre você ser trouxa. Quando você perdoa, você fez bem, você seguiu um mandamento, você fez certíssimo. Mas isso não significa que você tem que continuar sendo próximo dessa pessoa. Isso não significa que você tem que agir com aquela pessoa como uma pessoa de confiança. É muito diferente. Se algum fulano errou contra mim, ok, eu vou prestar atenção, eu vou ver que eu não posso confiar 100% naquela pessoa. E eu vou ficar mais esperto. Mas isso não significa que eu não tenho que amar essa pessoa. Isso não significa que eu não tenha que perdoar essa pessoa. Se eu reconheço que aquela pessoa não é uma pessoa de confiança, tudo bem, eu não vou mais contar segredos para ela. Eu não vou mais falar certas coisas com aquela pessoa. Eu não preciso ser próximo dessa pessoa. Mas a gente precisa perdoar sim. O perdão não é ser feito de trouxa. É muito diferente. O perdão é um mandamento. O perdão é algo que é necessário pra gente. Só que as pessoas não conseguem conciliar essas duas coisas. Ah não, se eu perdoar eu vou estar sendo trouxa. Mas não. Você é trouxa quando você vê que a pessoa é uma pessoa que não é de confiança e ainda assim faz um monte de coisa para aquela pessoa. Confia, conta o que não deveria contar, faz o que não deveria fazer. Mas orar por essa pessoa, conversar com essa pessoa, cumprimentar, ajudar, isso deve continuar sendo feito. Porque devemos amar as pessoas, independente do erro delas. Mas amar não é ser feito de trouxa. O amor não é fraqueza. O perdão não é fraqueza. Se as pessoas têm te ensinado que o perdão é fraqueza, eu te convido nesse momento a mudar sua mentalidade, porque Jesus ele te ensina que o perdão é necessário. O perdão, o amor, a mansidão, o domínio próprio, isso na verdade são virtudes. São algo que a gente precisa cultivar dentro de nós. Porque quando o Espírito de Deus está dentro de nós, é dessa forma que a gente tem que agir. Logo depois de Jesus falar para Pedro até 70 vezes 7, ele conta uma parábola. E ele conta uma história de um rei que tinha um servo que devia a ele. E ele perdoa esse servo. E ele fala, tudo bem, pode ir. O preço que você tem que pagar está perdoado. Pode seguir. E o preço que esse servo devia era altíssimo. Segundo alguns estudos, ele precisaria trabalhar a vida inteira e ainda não conseguiria pagar. Ou seja, era uma dívida impagável. Só que o rei decide perdoar. Só que esse servo do rei tinha um co-servo, tinha um servo também. E esse servo devia a ele. Mas ele não perdoa esse servo. Ele, na verdade, ele condena esse servo. Ele vai até esse servo e exige que ele o pague, o valor que ele devia. Então, o rei fica sabendo disso, chama esse servo dele de novo, só que dessa vez ele não perdoa. Ele exige que o seu servo pague. E o que Jesus ensina é, olha, se você não perdoar o seu irmão, assim como esse servo do rei não perdoou o seu servo, você não será perdoado pelo Pai. E essa é uma afirmação muito forte, é uma declaração muito forte, porque o próprio Cristo vai falar, se você não perdoa, Deus não te perdoará. Nós temos muita mania de achar que as pessoas não merecem o perdão. Não, ele não merece o meu perdão. Ele não merece ser perdoado. Ele não merece isso, ele não merece aquilo. Eu jamais vou perdoar ele pela dívida dele. Ele me deve muito, ele errou muito. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê que ele nos perdoa independentemente. Ele nos perdoa mesmo a gente não merecendo esse perdão. Na parábola que Jesus conta, a gente vê que o servo foi perdoado por uma dívida que era impagável pelo rei. E dessa forma nós somos perdoados também. Deus ele nos perdoa de uma dívida que é impagável, que nós jamais poderíamos pagar. Só que ele nos perdoa. Ele vem até a gente. Cristo vem até nós. Nos dá a chance de se reconciliar com Deus. Que ele nos ensina desde o início é isso, perdoe. Porque nem você merece o perdão. Nós queremos condenar as pessoas quando nós deveríamos ter sido condenados. Nós erramos diariamente contra Deus. Negamos o nome dele diariamente. Viramos as costas para ele. Mas a reação dele é sempre de perdão para conosco. A reação dele é sempre de reconciliação para conosco, mesmo sem a gente merecer.
Agora eu te pergunto, quem é você para olhar para o seu irmão e julgá-lo como indigno do seu perdão, quando você foi perdoado de um preço que é impagável? Você tem certeza que ele não merece seu perdão? Por mais que ele não mereça, quem é você para não conceder o perdão, quando o perdão foi concedido a você? E, galera, uma coisa muito interessante de se falar também, ainda nesse ponto, que eu falei, mas o áudio ficou ruim, então tô falando aqui agora de novo, é que nisso que nós temos de julgar se a pessoa é digna ou não de perdão, a gente corre o grande risco de tirar essa pessoa de perto da igreja, de excluir essa pessoa. Sabe por quê? Porque em muitas situações é aquela pessoa que infelizmente já esteve no mundo, que já provavelmente fez alguma coisa ruim contra a gente enquanto estava perdida, falou o que não devia falar, fez o que não devia fazer e a gente guarda o rancor. Quando essa pessoa vem para a igreja, quando ela se converte, a gente fica com preconceito. A gente fica julgando essa pessoa pelo passado dela, pelo que ela fez, por aquilo que ela falou, aquilo que ela fez contra mim. A gente até julga ela de falsa, falando que agora quer pagar de crente. Ou seja, a gente começa a condenar a pessoa por algo que ela fez, por causa desse rancor dentro da gente. Só que, gente, quem somos nós para não perdoar essa pessoa que foi convertida, sendo que o próprio Jesus perdoou ela? O fato dela estar na igreja, o fato dela agora estar arrependida é porque Jesus a perdoou. E se Jesus a perdoou, quem somos nós para não perdoar? Por acaso a gente está invalidando o perdão de Jesus? Não. Jesus apagou o passado dela. Vocês são novas criaturas? Será que essa pessoa não é uma nova criatura também? Ou será que ela é uma exceção? Será que nós somos os juízes para determinar que ela não é digna de perdão e que ela continua a mesma pessoa? Não. A gente precisa perdoar. Se Jesus perdoou, se Jesus pagou o preço por ela, se Jesus morreu por ela, quem sou eu para não perdoar? Lembrando que nós também somos dignos do inferno, assim como essa outra pessoa é. Ou seja, ela recebeu o perdão que eu e você recebemos. E o interessante é que nós não somos dignos do perdão. Então, que possamos perdoar também essa pessoa. E não excluí-la, não julgá-la, mas trazer para perto, acolher, acompanhar. Agora, vamos voltar para o vídeo. Lembre-se do que Jesus fala. Aquele que não perdoa não será perdoado. Nós fomos perdoados de tudo. Jesus, quando ele veio, ele entregou a vida por nós. Ele pagou o que era impagável. E o que isso custou a gente? Nada. Custou tudo caro a ele. Ele sofreu. Ele sentiu a ira de Deus. Não fomos nós. O perdão é libertador. O perdão está em todos os cantos. O perdão, ele liberta a gente do pecado. O perdão liberta a gente da tristeza. O perdão liberta a gente da condenação. Por causa do perdão nós somos livres, libertos. Por causa de um perdão maravilhoso, por causa de uma tremenda graça, nós somos completamente livres. O perdão liberta. E o perdão está em toda parte. Tanto que quando Jesus ele ensina as pessoas a orar, o que está lá na oração? Pai, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão está em todo lugar. O perdão sempre estará em todo lugar. E é através do perdão que nós somos reconciliados com Deus, que nós podemos ter uma intimidade com Deus, que nós podemos desfrutar de Deus. É por causa do perdão. E Pedro, aquele que não queria perdoar, aquele que tinha dificuldade de perdoar, compreendeu isso mais que ninguém. Ele, depois de negar Jesus 3 vezes, Jesus vai até ele e Pedro se sente completamente culpado. Mas Jesus dá a ele 3 chances de se reconciliar. Jesus perdoa ele, independentemente de quantas vezes Pedro negou. E assim Jesus é conosco também. Ele nos perdoa diariamente e nos ensina que assim como ele nos perdoa diariamente, nós devemos perdoar também. Então que possamos também entender o ponto do perdão, entender o peso, entender o que isso significa, e que possamos eliminar de nós todo o ego, todo orgulho, e perdoar. Se você precisa pedir perdão, peça perdão, se reconcilie, pare com esse rancor, pare com esse orgulho, com esse ego, pare, vai até ele, peça perdão, não importa se você vai se humilhar, não importa se você vai admitir o erro, peça perdão, se liberte, tire do seu coração todo esse rancor, tire do seu coração todo esse peso. E se você não consegue perdoar, lembre-se de Cristo.
que Ele te perdoou quando você não merecia de perdão. Perdoe, perdoe, não importa quantas vezes seja, sempre perdoe. É o que nós precisamos. Tire todo o rancor. Pare com isso de, não, eu perdoei, mas continua guardando rancor, senão você está mentindo para você mesmo. Isso não é perdão. O perdão não é dizer que perdoa, é realmente perdoar. É tirar o rancor, é tirar o ódio, é amar, é esquecer. Tire do seu coração toda a raiva, todo o ódio. Seja como Cristo. Aprenda com Cristo. E eu tenho certeza que o perdão vai te libertar, assim como me libertou. Bom, para finalizarmos o vídeo de hoje, a devocional, eu queria deixar aqui com vocês um vídeo que o arqueólogo Rodrigo Silva falou no podcast sobre um assassino recebendo o ato do perdão. Eu vou deixar aqui para vocês verem. O assassino de Green River, procura no YouTube, tá bom? Até onde eu saiba, sociopatas e psicopatas não têm sentimento. Acho que não estou falando nenhuma asneira aqui, todo mundo sabe disso. E esse psicopata de Green River, ele matou mais de 40 mulheres. Daria quase um livro. E quando ele estava ali, eles prenderam o sujeito, e você sabe que lá na América tem essa questão de levar a vítima pro júri popular, e as pessoas podem enfrentar. Uhum. Então tem vários vídeos das pessoas falando assim, você deve morrer no inferno. A mulher tava até cuspindo aqui. Eu odeio você, se eu pudesse eu picava você, te ódio, você é um monstro. Aí eu falo assim, ela era minha filha, ela era você, acabou. E, não, cada um, e ele olhando assim com um olhar bem frio, né? O frio, e o único sentimento que ele esboçava, além da frieza, era o desdém, sabe a ironia? Aquele camarada que sabe? Aí chegou um senhor, disse, suspensório, assim, uma barba grande, e falou assim, vou lembrar o nome dele aqui agora, o senhor tornou minha vida muito difícil, embargando a voz. Eu sou um cristão. E o senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu, que é o de perdoar. Eu sei que essas pessoas aqui odeiam o senhor, mas pelo que o meu mestre mandou, apesar do que o senhor fez com a minha filha, eu perdoo o senhor. Sinta-se perdoado. You are forgiven. Naquele momento, contrariando todos os prognósticos que dão de sociopata, o cara chorou. Ele chorou. Bom, esse é o poder do perdão. O perdão liberta, ao ponto de fazer um sociopata chorar. E o mais interessante dessa história é que o pai que perdeu a filha de um jeito tão triste, de um jeito tão violento, diferentemente das outras pessoas que apenas queriam condenar o homem, que queriam matá-lo, que queriam que ele sofresse, pessoas que estavam desejando o pior para ele, esse homem, ele vira pro assassino da filha dele e ele fala, eu estou seguindo um dos mandamentos mais difíceis, mas que o meu Senhor quer que eu faça, que é te perdoar. E eu te perdoo. O perdão liberta. Que possamos perdoar, independente, lembrar de Cristo e exercitar isso em nós diariamente. Livre-se do rancor, livre-se do ódio, livre-se do orgulho e perdoe. Eu espero que essa devocional possa falar ao seu coração e que possamos perdoar, assim como Cristo nos perdoa. Essa foi a devocional. Tchauzinho. Valeu!